Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sem enrolação, vamos direto para a parte que interessa. Vamos falar um pouquinho da história dos ônibus no Brasil e do mundo, só para a gente entender da onde que vem esses veículos tão grandes, esses veículos tão fascinantes no qual somos apaixonados aí. Hoje a gente vai embarcar em uma viagem visual dos ônibus ao redor do mundo, né? E destacando também aí os marcos importantes e curiosidades fascinantes. Vamos primeiro começar com os primeiros ônibus que existiam no mundo, né? Os ônibus a cavalo que surgiram lá pelo século 17, né? Os ônibus a cavalo. Em 1662, em Paris, surgiram as primeiras carruagens públicas conhecidas como ônibus, né? Ônibus, que hoje em dia a gente se escreve ônibus sem o M, mas naquela época se chamava ônibus, né? Com M antes do N. Hoje em dia esse termo muda, né? Mas então, o termo que significa para todos em latim, no caso para todos, um coletivo em latim, né? Esses veículos eram puxados por cavalos e representaram uma inovação no transporte coletivo urbano na época. Antigamente a gente via muito aquelas carroças, a gente tem aí retratado nos filmes de época, nas novelas de épocas, carros a cavalos, né? Quem tinha só era rico, né? E surgiu também aí esses ônibus da época aí, que é puxado por cavalo, que levava mais de 3, 4, 5 pessoas aí, né? E 1885, o primeiro ônibus motorizado. O engenheiro Carl Benz, fundador da Mercedes-Benz, desenvolveu em 1895 o primeiro ônibus movido a motor a gasolina. E se você imagina um ônibus movido a motor a gasolina, meu Deus, ou o gasto que não é, né? Mas enfim, era o que tinha na época. Com capacidade para 8 passageiros, o veículo realizava o trajeto entre as cidades de Singen, né, e Netphen, na Alemanha. Aí, você está vendo imagens aí dele, o primeiro ônibus a gasolina. Na verdade não era bem um ônibus, né? Eles chamavam de ônibus na época, mas era, no caso, o que a gente chamava de vans hoje, né? Hoje as vans têm capacidade para 15, 16 lugares tranquilo, né? O ônibus, a gente chama de ônibus ou mini ônibus, micro ônibus, né? Acima de 30 lugares, de 20, 28 lugares, né? Na década de 1930 a 1950, evolução e design. Durante as décadas de 1930 a 1950, os ônibus passaram por significativas transformações no design e na capacidade. Modelos como o Papa-Filas no Brasil foram introduzidos para atender a crescente demanda de passageiros nas áreas urbanas. Tinha o famoso Papa-Filas, né? Muito conhecido aí entre a década de 30 a 1950. Você está vendo imagens deles aí, impressionante, né? A evolução. 1980, modernização e conforto. Nos anos 1980, os ônibus passaram por uma modernização significativa, aí, incorporando tecnologias avançadas e oferecendo maior conforto aos passageiros. Modelos como o Mercedes-Benz O371, produzido no Brasil, destacaram-se por seu design inovador e eficiência. Você está vendo aí esse modelo, mas não é um ônibus qualquer, né? Aí um senhor ônibus, já é um modelo já avançado já e tudo mais, né? E já existiam aí modelos com ar-condicionado, né? Produzidos aí pela Mercedes-Benz, né? Eu sou suspeito de falar de Mercedes-Benz, mas tudo bem. Atualidade, sustentabilidade e inovação. Atualmente os ônibus estão cada vez mais voltados para sustentabilidade, com a introdução de modelos elétricos e híbridos. Empresas como a Eletra no Brasil têm investido em tecnologias limpas para reduzir a emissão de poluentes e melhorar a eficiência energética no transporte coletivo. Ok? Então fica aí um vídeo curto aí sobre um artigo aí que eu encontrei sobre ônibus, e fique com as imagens aí da evolução aí dos ônibus aí, resumidamente para você, tá bom? Hoje em dia aí nós temos ônibus híbridos, ônibus elétricos, ônibus motor a diesel, ônibus
motor elétrico e tudo mais, né? Ônibus não poluente, que não emite nenhum por cento de poluição. Enfim, isso é cada vez mais avançado, tudo para o conforto, né, dos passageiros aí, dos clientes aí de ônibus, de passageiros de ônibus, e tudo para uma vida melhor no trânsito e no coletivo, tá bom? Então fique com esse vídeo aí, um forte abraço, não assim, esquece, né, de compartilhar esse vídeo e curtir. Pessoal, você viu mais um vídeo aí sobre os ônibus aí no Brasil, a história dos ônibus no Brasil. Já se inscreve, já deixa o seu like. Obrigado pela sua atenção até agora, tá bom? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber resumidamente também da história dos ônibus no Brasil e no mundo. Deixe o seu like, compartilhe e obrigado, um forte abraço.